próximo Papa será o Anticristo? Bom, após a morte do Papa Francisco, o mundo protestante ele vem se perguntando sobre isso, sobre as profecias, inclusive profecias que os adventistas estão acostumados a estudar, como capítulo 13 do Apocalipse, capítulo 17. Há uma grande confusão, né, nessa situação, principalmente com o oitavo rei. O que é a profecia desses reis? Né? São 7 reis e o último, né, o oitavo, viria dos 7, ou, por exemplo, ressuscitaria. Essa profecia ela é uma profecia de São Malaquias, que foi um monge irlandês, que escreveu isso em 1139, foi publicado 400 e poucos anos depois. Então, ou seja, é uma profecia católica, é uma profecia bíblica. No meio protestante há essa confusão de interpretar como o Papa sendo, né, o sucessor dele e cumprindo então esses 7 reis, que contaria de determinado número de papas e contaria esses 7. E os últimos 3 seriam o Papa Bento XVI, Francisco e o próximo Papa, que segundo São Malaquias se chamaria Pedro II. E ele seria o último Papa da Igreja Católica. Então Jesus viria e julgaria a cidade das 7 colinas. Só que, novamente, essa profecia é uma profecia católica. Tá? O que diz aqui na Bíblia de fato? Em Apocalipse 17, no verso 9, diz o seguinte, aqui na versão NVI, aqui se requer mente sábia, 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Sabe que a mulher é a meretriz, né? É a prostituta, vamos dizer assim, a igreja ou, né, o corpo, entre aspas, cristão, que se prostituiu. Então não segue mais a verdade de Deus. E diz aqui, ó, quando são 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o oitavo rei. É um dos 7, ou seja, o oitavo rei viria dos 7 e caminha para a perdição. Então essa profecia ela fala que haveriam 7 papas depois de um determinado número de contagem, conforme a profecia de São Malaquias, e o oitavo seria um desses 7. Pela contagem, realmente, da profecia dele, bateria nesse próximo Papa que será eleito agora dentro de 10 a 15 dias no conclave do Vaticano. Porém, a gente tem aqui uma profecia católica que os católicos, inclusive os próprios papas, quando assumem, eles evitam o nome Pedro. Provavelmente deve ser por causa dessa profecia que se tornou tão famosa, São Malaquias, qual Pedro II seria o anticristo. Há uma confusão muito grande. Primeira confusão é no meio protestante, de trazer uma igreja, uma profecia da igreja católica para dentro do seu meio, e isso até se torna cômico em ser chamado de protestante. E também pela questão das 2 bestas. A gente tem uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Lá em Apocalipse 13, a gente vê que a besta que sai do mar, o mar, porque é uma região muito populosa, e era a Europa, é ali o sistema, de fato, da Igreja Romana, tá? A Igreja Católica. O sistema, não os membros. Tá? E num lugar menos populoso, ou besta que sai da terra, seria numa nova descoberta continental, como a América. Então, baseado nisso, a gente tem o sistema da Igreja Católica como o falso profeta e, nos Estados Unidos, o seu presidente seria o anticristo. Tá? Essa interpretação que mais convém pelo historicismo, né? E, de fato, da parte histórica. Então, o anticristo não vem desses reis aqui, ou dos papas. Tá? O anticristo será do outro lado, é a outra besta. É a besta que sai da terra, não da que sai do mar. Inclusive, é feita uma homenagem à primeira besta. Ou seja, a besta da terra, Estados Unidos fará uma homenagem que não é bem uma homenagem, é uma imagem, como, por exemplo, no tempo de Daniel, né, lá em Babilônia, que Nabucodonosor fez aquela grande estátua, né, como uma homenagem a um deus, né, provavelmente era o Marduk, algum outro principal deus de Babilônia. E então é basicamente isso. Só que essa imagem nova, ela fala e ela manda matar. É um sistema que tem uma consciência, tá? E que domina as pessoas e que vigia as pessoas para que cumpram determinada legislação mundial.
incluindo nessa legislação algumas coisas que vão contra os mandamentos de Deus. Por isso essa contrafação, e a marca na mão e na testa é exatamente uma contrafação da marca que Deus deu para o seu povo, que são as suas leis, na mão e na testa, em Deuteronômio capítulo 6. Então, a gente vê aí uma grande confusão da interpretação da profecia bíblica. Ela pega Apocalipse 17, junto com Apocalipse 13, faz uma misturada danada com a profecia de São Malaquias, e interpreta como se o próximo Papa fosse de fato o anticristo. Primeiro que não vai ser o anticristo vindo do Papa, vai ser o falso profeta, e o falso profeta, ele de fato vai ter autoridade junto com o anticristo para poder dominar o mundo inteiro e impor a sua nova ordem mundial. Isso na teoria da conspiração, isso é Bíblia, a gente está lendo aqui, né? E também entendendo a história. Para ler o verso, de fato, a gente vê aqui desses 7 reis, né? E o 8º rei é o último, e vem, procede dos 7. Aqui a gente está falando da própria Babilônia, do capítulo 17. É uma nova Babilônia, é um sistema de confusão, no qual a meretriz domina, né? Ou seja, uma igreja, ela domina. E nesse sistema, a gente tem reinados, tá? E o primeiro reinado, ele é parecido com aquela interpretação de Daniel da estátua, onde começa com a cabeça de ouro, de Nabucodonosor, vai até os pés, né? Misturado ferro com barro. Porém, aqui ela é um pouco maior, porque a gente conta 8. Então, para a gente contar os domínios mundiais, um pouquinho antes, a gente começa com a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã dos imperadores. Os imperadores cedem seu trono para o Papa, então Roma papal. E depois a Europa, ou um sistema geral, como a França, por exemplo, que prendeu o Papa e instituiu vários sistemas que a gente conhece hoje, como sistema educacional, jardim de infância, filosofia ateísta e tudo mais. Após esse, viria um novo, que é o 8º, e procede dos 7. Então é uma nova Babilônia. É isso, de fato, que significa a profecia. É uma Babilônia atualizada, né? Onde a gente vê que o paganismo vai imperar com uma falsa imagem de cristianismo. Quem vai ajudar nessa história será os Estados Unidos, né, que vai impor as suas leis, trazendo aí o poder bélico e político, juntamente com o poder religioso de Roma, a igreja apóstata. A gente fala aqui de sistemas, a gente não fala de pessoas. Então, por isso que a Bíblia ela deixa bem claro que são sistemas dominadores. Senão a gente condenaria todos os papas ao inferno, ou todos os católicos ao inferno. E não é o que a Bíblia faz. Pelo contrário, quem está lá dentro desse sistema, há um apelo aqui em Apocalipse 18 que diz: sai dela, povo meu. É o mesmo apelo que foi feito lá em Jeremias de 50, 51, 52, também para a queda de Babilônia literal. Então a gente tem esse apelo repetido agora da Babilônia simbólica. Então, de fato, as profecias referentes ao 8º rei, elas se referem a reinos e não a papas. Essa profecia de papas é de São Malaquias, lembrando um monge católico irlandês que escreveu isso em 1139 e não tem nada a ver com Apocalipse. Então, espero que haja um esclarecimento aqui, né? E que a história, o historicismo, né? A interpretação que os adventistas, nós adventistas, adotamos, que é a mais coerente com a palavra de Deus, ela demonstre de fato a verdade sobre as profecias bíblicas. Então, um grande abraço e até a próxima.